Dois líderes de divisão vão se enfrentar nesse sábado pela semana 16 da NFL. O Houston Texans lidera a AFC Sul e venceu 3 dos últimos 4 jogos. Vão viajar para Kansas City e enfrentar os Chiefs, que venceram seus últimos 4 jogos e venceram a divisão pela 9ª vez consecutiva. Sem dúvida, não é tarefa fácil ganhar a divisão 9 vezes seguidas, e o Chiefs tem sido muito consistente. Apesar disso, esse ano eles só ganharam por 2 posses ou mais uma vez, semana passada contra os Browns. Mahomes lançou 2 TDs e nenhuma interceptação. O problema é que Mahomes saiu cedo do último jogo com uma possível lesão, e ele é questionável pro jogo de sábado contra o Texans. Caso ele não jogue, Carson Wentz será o titular, e ele completou alguns bons passes semana passada. Contra a defesa de Cleveland foram só 4,2 jardas por tentativa, um total de 159 jardas de passe e um rating menor que 80. Mahomes não teve um rating de 90 ou mais nos últimos 3 jogos, e o time não conseguiu marcar 22 pontos em 5 dos últimos 6. A defesa do Texans que ele vai enfrentar só permitiu 21 pontos em um dos últimos 4 jogos, e contra a Miami na semana passada sofreu apenas 12. E essa secundária é uma das melhores da NFL, é a que permite o pior rating para quarterbacks adversários, menos do que 80. Tua Tagovailoa teve um rating de 60 semana passada, menos de 200 jardas e 3 interceptações contra os Texans. O cornerback Derek Stingley Jr. é o líder desse grupo, teve 2 interceptações semana passada. Jalen Waddle teve 0 jardas e Tyreek Hill só teve 2 recepções. Já os recebedores do Chiefs, só um deles teve 40 jardas ou mais. Juju Smith-Schuster teve só 7, mais um touchdown. Travis Kelce teve 4 recepções para 27 jardas. DeAndre Hopkins recebeu 5 passes para 36. E o líder do time foi o calouro Xavier Worthy, que foi alvo 11 vezes e teve 6 recepções para 46 jardas. E a batalha nas trincheiras vai ser muito interessante, até porque Mahomes pode estar com a movimentação limitada, e ele não sofreu nenhum sack semana passada em 40 tentativas de passe. Mas não se engane com os números. Na partida contra o Browns, Patrick Mahomes foi pressionado em 40% dos passes, e nas últimas 3 semanas ele sofreu 3 sacks ou mais. E o front do Houston Texans tem feito um excelente trabalho. 3 sacks na semana passada contra o Miami Dolphins. Em todos, Will Anderson ou Daniel Hunter participaram. Os dois já têm pelo menos 10 sacks no ano. E esse mesmo front anulou o jogo corrido dos Dolphins. Tiveram apenas 52 jardas e 2,7 por tentativa. O Chiefs vem com Kareem Hunt e Isaiah Pacheco, mas nenhum dos dois teve 3,5 jardas por tentativa semana passada. Já o jogo corrido do Texans conta com Joe Mixon, mas o veterano também vem de um jogo frio, menos de 2 jardas por carregada. Quem liderou o ataque foi o quarterback CJ Stroud, lançou para 2 touchdowns e teve um rating maior do que 100. Mas a secundária do Chiefs não vai enfrentar um quarterback que tá embalado. Da mesma forma que Mahomes tem feito, CJ Stroud tem vencido jogos sem fazer muita coisa. Semana passada contra os Dolphins teve apenas 131 jardas. E no fim das contas ganhou o jogo marcando apenas 20 pontos contra os Dolphins. Quem tá embalada é a defesa do Kansas City Chiefs, que permitiu apenas 6 pontos e teve 6 turnovers contra o Browns semana passada. Nos últimos 3 jogos, permitiram menos que 18. A secundária que vai encarar CJ Stroud não teve problema contra James Winston, interceptou o veterano 3 vezes e contra DTR também tiveram uma interceptação. Depois de semana passada, o Chiefs permite um rating para quarterbacks adversários menor do que 90. Mesmo assim, permitiram 108 jardas para Jerry Jeudy. E essa semana vão encarar Nico Collins, que teve 2 touchdowns. Mesmo assim, ele só teve 17 jardas. Tank Dell colecionou 26, John Matt 17, Dalton Schultz 13 jardas e o líder do time foi o running back Joe Mixon com 33. O motivo? CJ Stroud foi derrubado 4 vezes. Nessa temporada já sofreu 46 sacks e em 7 partidas diferentes ele foi derrubado 4 vezes ou mais. Notícia boa para os Chiefs, que conseguiram enterrar James Winston 5 vezes, além de 11 quarterback hits.
O líder do time é Karlaftis com 7, semana passada ele teve 2. Os Chiefs já ganharam 9 e perderam 5 contra os Texans, e um confronto em 2010 me chamou a atenção. O quarterback Matt Castle dos Chiefs conectou com Dwayne Bowe para mais de 100 jardas e 2 touchdowns contra os Texans. Só que faltando 28 segundos, Matt Schaub encontrou Andre Johnson na endzone, que já tinha 130 jardas no jogo, para o touchdown da vitória.